Igreja da Amarelinha, bom dia, congregados da igreja, bom dia também você que nos assiste, mas ainda não pertence à Igreja do Encantado. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar, né? Hoje é o segundo domingo de agosto, os papais, né? Pelo Dia dos Pais. Que Deus continue abençoando vocês nessa linda tarefa, né? De guiar seus filhos. Amém? Um abraço a todos os papais. Hoje a gente vai dar continuidade a revista que fala sobre santificação, né? Tem sido lições muito enriquecedoras e hoje a gente vai falar da lição 10, cujo tema é santificação, uma obra contínua do Espírito Santo, né? A gente vai ver que o Espírito Santo entra na vida do crente, ele passa a ter uma nova vida e aquela coisa, ele não fica inativo, ele não para ali e vai ter uma continuidade de ação dele na nossa vida. Né? O texto áureo da lição está lá em João 16, 13, que diz assim: quando, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, esse é o texto lá de João 16, 13. Aqui fala que o Espírito Santo ele vai nos guiar, né? Dentre todas as coisas as outras coisas que ele faz em nossa vida, ele nos guia para que a gente trilhe a verdade, o caminho da verdade. E o objetivo da lição diz assim: demonstrar como o Espírito Santo atua continuamente no espírito daquele em que ele habita e estimular os crentes a lhe concederem maior espaço em suas vidas, a fim de que em nós ele atinja o alvo final da sua obra, que é tornar-nos semelhantes ao Filho de Deus. Na verdade, é mais do que um objetivo, né? É porque ele vai... como que ele atua em nós? Ele vai estimular-nos, ele vai fazer com que a gente seja incentivado a dar mais espaço ao Espírito Santo. E para que isso? Para que a gente seja mais parecido com Jesus, mais semelhante a ele. Então, esse é um trabalho assim de convencimento, né, do Espírito Santo no nosso espírito. E aí, ele começa assim, né, o autor, pastor Vanderly. Ele diz assim como para ingressar numa nova vida, né, a pessoa ser transformada, ela precisa do Espírito Santo habitando nela. Para ela sustentar essa vida nova, ela também precisa do Espírito Santo. Tem que dar espaço para o Espírito Santo para ele agir em nós. Então, aqui o autor ele deu 6 tópicos, né, para falar como que é esse trabalho, essa obra do Espírito Santo contínua em nossa vida. E o primeiro tópico ele diz que o Espírito atua em nós porque está em nós. Lá em João 14:17 diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14:17. Então, na experiência inicial do crente, o Espírito Santo habita nele, passa a habitar nele. E aí, o mundo ele não consegue enxergar o Espírito Santo, porque ele tem a mente do mundo, né? Não consegue discernir coisas espirituais. E então essa entrada do Espírito Santo acontece quando o crente crê em Cristo. É o começo. É o que o autor chamou aqui de batismo no Espírito Santo, né? Esse batismo não necessariamente o batismo pentecostal, como a gente conhece, mas é a inserção do Espírito Santo na nossa vida, na vida do cristão. Então ele recebe, ele tem esse batismo, essa consciência do Espírito Santo atuando na vida dele. E aí o Espírito Santo é aquele que vai dar a direção para a vida dele, né? Então, ele atua em nós porque está em nós. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo é convencida do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito aqui. É convencida do pecado, da justiça, do juízo, nascida de novo, tornada filho de Deus, identificada com Cristo ou unida a Ele e introduzida no corpo de Cristo e sua igreja. E aí ele também fala assim que mesmo que a gente tenha o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, né? Isso não quer dizer que a gente não vai entristecer ainda Deus, né? Porque nós nascemos no pecado, nós estamos sendo, nos consagrando, nos santificando, né? Não querendo errar, tentando ser semelhantes a Jesus, a Deus,
mas em alguns momentos a gente apaga o Espírito, a gente deixa ele menorzinho na nossa vida, não dá tanto espaço e a gente acaba desagradando a Deus, né? E isso não é o que deveria acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colaborar com o Espírito Santo, né? É um trabalho contínuo, é um trabalho conjunto do Espírito Santo com o nosso espírito, conosco. Então, nós temos que colaborar, né? Não basta ele habitar em nós e a gente deixar ele lá num cantinho, né? Embora sejamos o santuário do Espírito Santo, a gente vacila muitas vezes. No tópico 2, o autor diz assim: o consolo que recebemos do Espírito Santo. Essa é a tarefa principal do Espírito Santo, que foi o Mestre Jesus que deixou, né? Quando ele ia subir, ele falou com os discípulos que ele deixaria o Consolador. Então, nós recebemos esse consolo a partir do momento que nós temos essa nova vida. Nós deixamos o Espírito Santo nos guiar nas nossas ações, nas nossas emoções, né? Não quer dizer que justamente que a gente não vai ficar triste em alguns momentos, justamente porque a gente fica triste, porque a gente tem as batalhas da nossa vida, que a gente tem esse ajudador, esse advogado em nós, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, como eu tinha falado, ele não é inativo. Ele é o nosso consolador, ajudador e advogado. João 14,16, né, que a gente leu, fala isso, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E não falará por si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, isso é muito importante, a gente deixar essa abertura para o Espírito Santo agir na nossa vida. O cristão tira forças desse Consolador, amém? No tópico 3, o autor fala que o ensino e a iluminação do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina, né, como agir. E esse ensino a gente pode chamar de luz, né? Essa iluminação. O Espírito nos faz compreender os planos e a palavra divina. Só mediante a ação do Espírito em nós somos capazes de trilhar caminhos que agradam a Deus. Esta função pedagógica do Espírito chama iluminação. Então, que a gente se deixe ser ensinado por esse Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo, porque é o nosso diferencial, né? Eu não sei se, até falando de consolo, né? Consolo mesmo de alguma coisa adversa que aconteceu na nossa vida, por exemplo, um sepultamento de um ente querido, né? Uma coisa mais triste, aquela separação, né? Física. E aí, se você comparar, se você estiver num velório e tiver as pessoas da igreja, né, ali velando aquele ente querido seu, que faleceu, e do lado tiver um velório de uma pessoa ímpia que não aceitou Jesus, é muita diferença, porque o cristão ele vai estar triste, mas ele não vai estar desesperado, porque o Espírito Santo ele dá aquela tranquilidade, aquela paz, mesmo você estando contrito e triste, ele dá aquela calma, né, que só Deus pode dar, que só o Espírito pode dar. Então, é necessário a gente estar disposto a aprender. Ele nos ensina. E no tópico 4, ele diz assim: o fruto produzido em nós. A evidência de que vivemos uma nova condição de vida em Cristo não é teórica, é prática. Eu sempre me lembro, sempre cito isso, volta e meia eu cito isso, uma ocasião em que o pastor Hélio disse que estava no culto, 10h30 da manhã, ele estava na pregação, aliás, eu não sei se ele estava dando uma lição ou se ele já estava na pregação, no culto, 10h30 da manhã, isso tem muitos anos. Aí ele conta que entrou um rapaz, né, uma pessoa meio que bêbado, já de manhã, aí ele foi e falou bem alto assim: ô pastor, interrompeu ele, falou assim, eu quero é vida, de teoria eu já tô cheio. Quer dizer, naquela hora o pastor Hélio disse que parou para pensar assim, né? Caramba, será que eu só tô aqui teologia, Bíblia, será que eu realmente mostro essa vida? Então, de repente, aquele homem era uma pessoa, aquela pessoa que entrou na igreja, era uma pessoa que já vinha amargurada de outras igrejas e não via mudança em outras pessoas e também nem nele. Então ele falou assim: eu quero é vida, né? E vida é Jesus. Não sei se um dia aquele homem aprendeu, né? Deixou o vício da bebida e um dia aprendeu e congregou em algum corpo de Cristo, não sabemos. Então,
não tem como a gente fingir que é crente. O fruto ele tem que aparecer, né? Lá de Gálatas 5:22. Não tem, as pessoas de fora, principalmente, as pessoas da igreja de fora, vão perceber se você está tendo uma vida dupla, se você está fingindo espiritualidade, santidade. Não tem. Então, muita gente vai discernir que você está sendo falso, que aquilo não é o que você vive no seu dia a dia, né? Aquela pessoa que aparenta ser o crentão, o santarrão, mas por dentro está ali totalmente entregue e sendo guiado pelo diabo, né? Então, o fruto do Espírito Santo, ele fala aqui, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse fruto é o caráter de Cristo, que o Espírito produz na vida do cristão. Então, assim, Gálatas 5:22 engloba tudo, né? Que a gente precisa para ter esse autocontrole, né? Isso tudo que tem que ser demonstrado, tem que fluir, assim, naturalmente da vida do cristão, né? O amor, né? Eu sei que muita coisa tem acontecido nesse mundo mal, né? E para a gente superar e não ter raiva das pessoas, banir sentimento de ódio da nossa vida, é complicado, porque a gente vê muita coisa ruim, mas isso é um fruto do cristão. E o Espírito Santo trabalha na nossa vida ajudando a gente a produzir esse fruto, né? Isso a gente rumo, né, à santificação, galgando esse crescimento. E o número 5, mais do Espírito em nós, que é a gente tendo como alvo o crescimento, o enchimento do Espírito Santo, né? Lá na Bíblia fala que a gente não deve se embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito Santo. Por quê? O autor aqui bem coloca, né? Tá muito bem colocado, né? O que o embriagado faz? Ele faz coisas que ele depois nem se lembra que ele fez. Ele tem controle do que ele está fazendo? Não. Ele bebeu tanto que aquilo foi para os neurônios, né? Foi para as ações dele. Às vezes tragédias acontecem por causa de bebida, né? Reação de bebida. A pessoa está totalmente fora do controle. Então ela está bêbada, ela se encheu com o vinho, com a bebida que for, e está fora de controle. E quando você se enche do Espírito Santo, você fica fora de controle? Não, pelo contrário. Ali vai aparecer o seu autocontrole, né? Você vai medir o que você vai falar, você vai medir o que você vai fazer. E isso para tudo na vida, né? Seja em família, seja no trabalho, qualquer relacionamento, você vai aprendendo a ter esse autocontrole, né? Sem precisar fazer uma meditação, assim, claro, acalma, né? De repente também é bom. Mas o cristão, ele precisa estar embasado, precisa estar firmado na palavra, precisa estar firmado nisso, que o Espírito Santo habita nele e atua nele. Então, a gente precisa pedir, a gente não tem que, assim, interromper a ação do Espírito Santo na nossa vida. Cada dia mais, a gente tem que deixar ele trabalhar. E essa coisa de se encher do Espírito Santo, ele pontua aqui, o autor, né? Primeiro, é uma ordem. Segundo, é uma possibilidade para todo o povo cristão. Qualquer pessoa que quiser se encher do Espírito Santo, ela pode. É só ela pedir, é só ela buscar a Deus. Terceiro, basta um coração contrito e receptivo à ação do Espírito, né? Você tem que se humilhar diante de Deus. Não é você ser altivo, orgulhoso, vaidoso, né? Que você vai conseguir essa ação do Espírito na sua vida. A vida do crente é uma vida simples, né? Não precisa você ser metido, besta, achando que você é mais do que alguém, porque ninguém é mais do que ninguém. E no quarto, que é o que a gente tinha falado, que a gente deve continuar sendo cheio, sendo renovados por esse enchimento. Então é mais e mais, é sempre, né? É contínuo até nós irmos morar com Deus. E no tópico 6, o alvo final da obra do Espírito no crente. Qual é o alvo final, né? Que ele fala até ali no começo, que é nós nos tornarmos mais parecidos com Deus, né? Mais semelhantes a Ele. Então, toda essa trajetória, né, do Espírito Santo, todos esses passos que vão acontecendo na nossa vida gradativamente e para sempre, ela tem um alvo maior, que é a gente ser semelhante a Jesus.
Deus quer aperfeiçoar o nosso caráter e não mudar a nossa personalidade. O nosso caráter que é o quê? Que vem lá do pecado, vem lá de Adão, o nosso caráter que foi afetado pelo pecado. Então a gente não tem como conseguir ser semelhante a Jesus sem a ajuda do Espírito Santo. Precisamos ser iluminados por Ele, ensinados, guiados, dar espaço para Ele e pedir que Ele nos encha cada vez mais. Amém? Então esse é o recado, né, de Deus, é o recado dessa lição maravilhosa, que a gente continue se esforçando para frutificar, né? Que o Espírito Santo esteja agindo em nossa vida. Amém? Tenha um excelente domingo. Fiquem com Deus.